Bom dia, turma! Continuando aí, né, as nossas aulas, nós agora vamos para o módulo 42, tá? Porque o módulo 41 é um módulo de experimentos, tá? E depois, quando a gente estiver na videoconferência, eu vou explicar direitinho como nós vamos fazer esse módulo 41 aí, tá? Vamos agora pegar o módulo 42, na página 276, e vamos falar sobre isomeria, tá? Nós acabamos então as funções orgânicas, né, que nós vimos até, né, o módulo 40, né, nós estamos no módulo 40, nós vamos falar sobre isomeria, que é um fenômeno que ocorre muito frequente, especialmente nos compostos orgânicos, tá? Então, primeiro, né, o que é isomeria? Então, eu sei o que é isomeria. O isomeria lá é o fenômeno em que dois ou mais compostos diferentes apresentam a mesma fórmula molecular. Ou seja, dois compostos, quando a gente vê na natureza, quando a gente, né, testa a sua parte física, nós vemos que eles são totalmente diferentes, têm funções diferentes, né, tem pontos de fusão, pontos de ebulição diferentes, só que eles têm a mesma fórmula molecular, a mesma quantidade de átomos e os mesmos tipos de átomos, né, os mesmos tipos de elementos químicos. Tá? Então, só pra gente entender, a palavra iso, né, significa igual, mero, partes, tá? Os dois casos que a gente estuda no ensino médio, nós temos a isomeria plana ou estrutural, ou ainda constitucional, tá? E nós temos a isomeria espacial ou estereoisomeria, certo? Nós iniciaremos pela isomeria plana. Tá? A isomeria plana, a gente consegue identificar as características dos compostos ali no próprio plano. Tá? Não preciso, não, a gente não precisa de analisar ele, o que ele faz, como que ele está disposto no espaço. No plano, só de montar a forma estrutural, eu já consigo diferenciar o que um composto tem do outro, né? A diferença entre um e o outro. Tá? Então, igual nós temos aqui, ó. Olha lá, ó. O metano e o etanol. Se a gente for fazer as fórmulas moleculares dele, ó, vai dar C2H6O, ó, C2H6O. Tá vendo? Então, a fórmula molecular tem as mesmas fórmulas moleculares, só que uma lá, metoxetano, é um éter, o outro é um álcool. Tá vendo? Então, a maneira com que os átomos se rearranjam ali formam compostos diferentes, embora tenha a mesma quantidade e o mesmo tipo de elemento químico. Aí até eles falam aqui, né, esse palíndromo aqui, né, por exemplo, se eu pegar as letras A, N, O, E, quantas palavras dá para formar? Né? Então, dá para formar amor, Roma. Só a maneira da gente, né, trabalhar ali com as letras do alfabeto, com essas 4 letras, eu já consigo formar 2 palavras diferentes. É o que acontece na isomeria em química, certo? Então vamos lá. Então, dentro da isomeria plana, nós temos 5 isomerias que a gente estuda e a gente vai falar dela agora, tá? Ó, primeiro, a primeira que a gente vai identificar é função. Então, já teve um exemplo, a gente acabou de falar, né? Então, função. O que eles apresentam? Funções diferentes. Então, os comuns, né, em ocorrer, que a gente dá para ver as funções diferentes, ocorre entre álcoois e éter, porque ambos têm só um oxigênio, né? Então dá pra gente entender que vai ter isomerias. Entre álcoois e fenol, lembra que o fenol não é álcool, né? Ele tem hidroxila ligado ao benzeno. Aldeído e cetona, ambos têm o C-O, a carbonila, então também a gente vai encontrar isômeros entre essas duas funções. As carboxílicos e ésteres, ambos têm 2 oxigênios, tá? Então também a gente vai encontrar funções diferentes aí. Então, igual nós falamos, ela tem o álcool e tem o éter. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver, né, numa isomeria, é se eles têm fórmulas moleculares iguais. Porque às vezes me dão moléculas ali, eu falo, são funções diferentes, são isômeros de função. Não. Primeira coisa que eu tenho que saber se eles são isômeros é identificar a fórmula, saber encontrar a fórmula molecular. Nós já trabalhamos muito isso, né? Lembra que eu falei que a gente tem que saber muito bem, a partir de fórmulas, principalmente um bastão, que é o que mais aparece nos exercícios vestibulares. Então, eu tenho que saber montar a fórmula molecular a partir daquelas, né? Desculpa, daquelas fórmulas em bastão.
E isso é básico para saber se eles são isômeros. Primeiro tem que apresentar a mesma forma molecular. Apresentou a mesma forma molecular, eu vou ver que tipo de isomeria que é. Então, nesse caso aqui, são funções diferentes. Então, isomeria de função. Isomeria plana de cadeia. Então, depois, olhei. Primeira regra. Olhei. Tem a mesma forma molecular. Aí, vou olhar. Tem funções iguais. Então, eu já vou olhar se a cadeia é diferente. Então, lá, a isomeria de cadeia apresenta funções orgânicas iguais, porém o tipo de cadeia é diferente. Então, como que pode ser a cadeia? Pode ser aberta ou fechada, normal ou ramificada, homogênea ou heterogênea, fechada ou fechada e ramificada. Então, todos esses tipos, de cadeia, se a gente fazendo a comparação, a gente fala que são isômeros de cadeia. Então, frisar, que tem que ter formas moleculares iguais e funções iguais. Aí eu vou partir para ver se as cadeias são diferentes. Então, aqui eu tenho uma cadeia, que é lá C4H10 e C4H10, são isômeros. Aqui eu tenho mesma função, hidrocarbonetos, então não são de função. Agora aqui eu tenho uma cadeia normal, olha lá, ou linear, não tem ramificação, aqui eu tenho uma ramificação. Então, são isômeros de cadeia. Tá? Posição. Então, o que vai ser? Então, para ser de posição, eles têm que ter a mesma forma molecular, a mesma função e, porém, o mesmo tipo de cadeia, Porém, o que vai ser diferente? A posição de uma ramificação, de uma insaturação ou de um grupo funcional. Ele tem um grupo funcional em lugares diferentes, também vai me dar uma isomeria de posição. Então, vamos aqui ao clássico, aquelas posições, até a gente já fala, que o composto aromático pode apresentar. Posição orto, posição meta, posição para. Então, observei, mesma função, mesma forma molecular, posições das ramificações diferentes, é um isômero, plano de posição. Aqui a hidroxila, em posições diferentes, aqui no carbono 1, aqui no carbono 2. Certo? A insaturação no carbono 1, insaturação no carbono 2. Então, são isômeros de posição. Isomeria de compensação ou metameria. Esse aqui é o caso especial da isomeria de posição, só que qual que vai ser a posição de quem vai estar em lugares diferentes? O heteroátomo. Então, para a gente classificar como isomeria plana de compensação ou metameria, a cadeia tem que ser heterogênea, porque eu tenho que ter o heteroátomo, e ele que eu vou olhar se ele está em posições diferentes. Então, quais são os compostos orgânicos que apresentam heteroátomo na sua cadeia principal? O éster, o C-O, o éter, tem o oxigênio lá, que a gente fala que é o próprio heteroátomo, e a amina. Quais aminas que classificam a cadeia como cadeia heterogênea? A secundária e a terciária, tá? Então aqui, o éster, eu tenho o heteroátomo depois do segundo carbono, aqui eu tenho depois do primeiro. Então, isomeria de compensação ou metameria. Aqui a amina, eu tenho o NH aqui, um carbono NH, aqui eu tenho 2 carbonos, outro NH. Uma amina secundária aqui, então também isômero, de metameria. Aqui um éter, o éter aqui um C, o O, e aqui depois de 2 carbonos eu tenho o O. Então, eu tenho uma metameria aqui. E a última isomeria plana, nós chamamos ela de tautomeria. A tautomeria, a gente fala que é um caso especial da isomeria de função, tá? Que ocorre entre os aldeídos e acetonas. Como assim? Os aldeídos, quando eles estão em uma solução aquosa, dentro de um recipiente, eles podem se transformar em enol. Lembra lá aqui que é o enol? É aquela hidroxila ligada a um carbono insaturado. O que acontece? A dupla aqui da carbonila, no caso do aldeído, ela passa
para cá e ele se transforma em enol, né? E esse hidrogênio passa para lá, transformando em hidroxila. E isso ocorre em equilíbrio dinâmico, ou seja, essa situação aqui, ela só ocorre quando o aldeído, nesse caso, ele está num ambiente fechado, num recipiente fechado, aí ele se transforma e aquilo ali vive, né? Ele se transforma em enol, o enol volta a ser aldeído. Então, aqui ele só existe, tá? Ele só existe em solução aquosa, tá? Qual que é a diferença dele para isomerias de função, né, propriamente dito? Quando eu pego dois compostos diferentes, que estão em recipientes diferentes, e faço a comparação. Aqui só ocorre quando eles estão no mesmo recipiente. O aldeído se transforma em enol e vice-versa. Fica naquele equilíbrio dinâmico, tá? O mesmo ocorre com a acetona. A acetona também, em um recipiente fechado, ela, por causa dela ter a carbonila, aquela insaturação da carbonila, ela pula para a cadeia, né, para a ligação entre os carbonos. Isso ela, então, ela pulando e o hidrogênio que estava no carbono vai para lá para satisfazer o oxigênio, formando hidroxila, nós formamos o enol. Então, isso só existe, né, em solução aquosa, tá? Um ambiente fechado em solução aquosa. A gente fala que é um equilíbrio, né, cetoenólico, ou um equilíbrio, no caso, com aldeído, aldoenólico. Tá ok? Então, vocês também vão grifar para mim as partes mais importantes, completar aí para mim, olha lá, os isômeros de função, falou todas as funções, isso aldeído cetonas. Aqui na isomeria de cadeia não falou quais são os tipos de cadeia, então vocês vão completar de acordo com o vídeo aqui que a gente falou, tá? As isomerias de posição, falou de todas as posições. A isomeria de compensação falou das funções que, né, sofrem essa metameria. E a tautomeria vocês também vão, né, vocês podem acrescentar alguma coisa que a gente falou aqui, né? Igual esse equilíbrio aldenólico, equilíbrio cetoenólico, tá certo? Mas podem deixar no próprio apostila mesmo. Vocês farão para mim os exercícios da página 279 e 280, tá? Que daqui a pouquinho na nossa videoconferência a gente vai estar corrigindo esses exercícios aí, tá bom? Até a próxima e bons estudos!